Você realmente acredita que conhece a história dos conventos? Que eram apenas lugares de oração e devoção? Prepare-se, porque o que você está prestes a descobrir vai destruir completamente essa ilusão romantizada que te contaram. Os muros sagrados escondem segredos tão perturbadores que foram apagados dos livros de história. Até agora, Itália, 1608. As primeiras luzes da manhã iluminam as paredes brancas do convento de Sant'Ambrogio, em Roma. O sino toca chamando para as matinas. De longe, tudo parece celestial, divino, perfeito. Mas se você pudesse atravessar aqueles portões pesados de madeira, se pudesse realmente enxergar além da fachada imaculada, descobriria que a realidade era terrivelmente diferente. Irmã Caterina desperta sobressaltada. Mais um pesadelo. Não era pesadelo. Eram memórias. Coisas que ela viu, que ela viveu, que ela não deveria ter presenciado. Suas mãos tremem enquanto tenta acender a vela ao lado da cama estreita. O frio da madrugada romana penetra através das paredes de pedra, mas não é o frio que a faz tremer. É o medo. Os conventos foram vendidos à sociedade como santuários de pureza, lugares onde mulheres devotas renunciavam aos prazeres mundanos para servir a Deus. Famílias nobres mandavam suas filhas para lá como demonstração de fé e status social. A Igreja Católica promovia essa imagem com fervor. Mas a verdade é que muitas dessas mulheres não escolheram estar ali. As janelas altas deixavam entrar uma luz fria e pálida, iluminando fileiras de rostos jovens cobertos por véus. O som de orações murmuradas se misturava com o estalar dos joelhos no chão de pedra. O cheiro de incenso e cera derretida dominava o ar. Mas atrás das orações e cânticos havia olhares de angústia, sussurros reprimidos, lágrimas silenciosas. Um exército de mulheres que haviam sido sacrificadas em nome da fé, ou, mais precisamente, em nome das aparências. Algumas entravam por vontade própria, movidas por genuína devoção. Mas a maioria não. Eram filhas de famílias nobres que não podiam pagar dotes de casamento suficientes para todas as filhas. Jovens que se apaixonaram pela pessoa errada. Mulheres que ousaram questionar, pensar, desejar. Viúvas sem recursos. Vítimas de escândalos familiares que precisavam ser apagadas da sociedade. O convento era a solução conveniente. Para o mundo exterior, tudo parecia piedade. Dentro dos muros, o som da reza era muitas vezes o disfarce perfeito para o choro. Durante as longas noites, o silêncio não era quebrado apenas pelos cantos religiosos, mas também por gritos abafados, gemidos de dor ou desespero. O convento era tanto um refúgio quanto uma prisão, e para muitas um túmulo. Deixa eu te contar algo que os historiadores oficiais raramente admitem. A maioria das mulheres, nos conventos medievais e da Idade Moderna, não estava lá por vocação espiritual. Elas eram prisioneiras com hábitos religiosos. Imagine uma menina de 14 ou 15 anos. Cresceu sonhando em ter uma família, em caminhar pelos campos, em sentir o sol no rosto. Um dia o pai chega e diz: "Minha filha, sua vida agora pertence a Deus." E pronto, ela é trancada atrás de muros que nunca mais poderá cruzar. Para o mundo, ela é uma santa, mas dentro de si ela sabe. Foi condenada a viver e morrer em cativeiro. Maria Vitória tinha apenas 15 anos quando foi entregue ao convento de Santa Clara, em Milão, em 1687. Chorou durante 3 dias seguidos, implorando ao pai que não a mandasse para lá. Mas o pai havia decidido. O dinheiro da família seria usado para casar as duas irmãs mais velhas com homens de influência. Maria Vitória seria oferecida a Deus. Oferecida, mas como descartada. No primeiro dia, o portão se fechou atrás dela com um som que ela nunca esqueceu. O som do mundo se trancando para sempre. A Madre Superiora lhe cortou o cabelo, entregou um hábito e ordenou que ajoelhasse diante do altar. "Agora você é a esposa de Cristo", disseram. Mas para ela, aquilo soava mais como uma sentença. Dentro dos muros do convento, Maria Vitória descobriu rapidamente que não estava sozinha em seu desespero. Havia dezenas de outras jovens ali, algumas ainda mais novas que ela, todas compartilhando a mesma história de abandono e prisão disfarçada de devoção. À noite, quando a Madre Superiora fazia as rondas pelos dormitórios, as jovens freiras fingiam dormir. Assim que os passos se distanciavam, os sussurros começavam. Eram conversas proibidas sobre a vida que tinham antes, sobre os sonhos roubados, sobre os homens que amavam e que nunca mais veriam.
Algumas choravam silenciosamente. Outras planejavam fugas impossíveis. E havia aquelas que encontravam outros tipos de consolo. Em um sistema que reprimia todo o instinto humano, até o amor se tornava pecado. Qualquer toque, qualquer afeto, qualquer olhar mais demorado era considerado heresia. Mas o coração não obedece decretos. Quando se trancam centenas de mulheres atrás de muros altos, proibindo-as de amar, de sentir, de viver, algo dentro delas começa a quebrar. E quando algo quebra, surgem segredos. O tempo dentro do convento era um ciclo eterno de orações, jejuns e castigos. As freiras dormiam pouco, comiam mal e passavam horas ajoelhadas. Cada pequeno deslize, uma palavra maldita, um olhar distraído, podia resultar em penitência. As punições variavam de isolamento em celas escuras até flagelações. Era a suposta purificação da alma, mas na prática era controle. Em meio a isso começaram os boatos. Falava-se de freiras que enlouqueciam de tanto reprimir seus desejos, outras que tinham visões, e algumas que desapareciam. A igreja via tudo isso como provas da luta espiritual entre o bem e o mal. Mas talvez o que estivesse acontecendo fosse algo muito mais humano e muito mais trágico. Durante séculos, essa realidade permaneceu escondida, porque era conveniente esconder, porque reconhecer a verdade significaria admitir que o sistema era falho, cruel e desumano, que o convento não era o paraíso que se pregava, mas sim um espelho distorcido da própria sociedade. Uma prisão dourada onde mulheres eram silenciadas em nome da virtude. Imagine o claustro silencioso à noite, o vento soprando por entre as frestas das janelas, fazendo as velas tremular. Lá fora, a cidade dorme. Lá dentro, um mundo inteiro de sofrimento e segredos pulsa sob o véu da santidade. As jovens freiras trocavam olhares cúmplices, um toque rápido nas mãos, uma oração murmurada que escondia um pedido de ajuda, um pedaço de pão escondido para quem estava de castigo. Gestos pequenos, silenciosos de humanidade em meio à opressão. Mas o que acontece quando essa humanidade é descoberta? Quando o desejo, a amizade ou a compaixão são tratados como pecado mortal, o medo se espalha. E o medo é a ferramenta mais eficaz de controle que já existiu. Maria Vitória aprendeu rápido a se calar. Aprendeu a fingir devoção. A sorrir enquanto sua alma gritava por liberdade. Aprendeu que dentro do convento as paredes tinham ouvidos. E que uma confissão mal interpretada podia se transformar em condenação. E ainda assim havia algo dentro dela que não se apagava. Uma pequena chama de rebeldia, um resto de coragem. Às vezes ela olhava para o crucifixo acima do altar e se perguntava: será que Deus realmente quer isso de nós? Seus pensamentos eram pecado, e o pecado exigia punição. Certa noite, uma das jovens freiras foi pega escrevendo uma carta para a família. A Madre Superiora reuniu todas no pátio, sob o frio cortante. A menina foi obrigada a ajoelhar-se diante de todas, enquanto a madre lia a carta em voz alta, zombando de cada palavra. Ela deseja o mundo, o pecado, o prazer, gritava a superiora. Ela traiu seu compromisso com Cristo. A punição foi exemplar. 3 dias de isolamento sem comida, apenas água e oração. Quando a menina saiu da cela, estava irreconhecível, pálida, com os olhos fundos e o olhar perdido. Nunca mais falou. A mensagem era clara. Quem ousasse sonhar com o mundo lá fora, morreria em silêncio dentro das paredes de pedra. Mas o silêncio nunca dura para sempre. Ele apenas espera o momento certo para se transformar em grito. E esse grito começaria a ecoar lentamente nos conventos de toda a Europa, nas cartas escondidas, nas confissões sussurradas, nas denúncias abafadas. Porque, eventualmente, até os muros mais espessos não conseguem conter a verdade. O que acontecia por trás das paredes dos conventos era mais do que opressão. Era um sistema de controle social, político e religioso. E as vítimas, as esposas de Cristo, eram as prisioneiras perfeitas. Sem voz, sem poder, sem direito a nada. Os conventos não eram apenas instituições religiosas. Eram ferramentas de manutenção da ordem. E como toda estrutura de poder, escondiam podres em seus alicerces. A partir deste ponto, o que parecia apenas uma prisão espiritual começa a se revelar como um labirinto de segredos, manipulações e desejos reprimidos. E quanto mais fundo entramos nesse labirinto, mais escura fica a verdade. Aqui é onde a história começa a ficar realmente desconfortável, onde os defensores da narrativa oficial começam a suar frio. Mas você pediu a verdade, então vamos continuar. Durante séculos, os conventos foram descritos como espaços de pureza absoluta.
Mas os registros secretos do Vaticano contam uma história completamente diferente. Documentos eclesiásticos confidenciais, cartas pessoais, confissões e relatórios de inquéritos da Inquisição revelam que os conventos eram, muitas vezes, palcos de relações proibidas, rituais bizarros e transgressões escondidas sob o manto da fé. Um nome se destaca entre esses arquivos: Irmã Benedetta Carlini, abadesa do convento da Madre de Deus em Pécia, Itália, no início do século XVII. Durante anos, ela foi venerada como uma santa viva. Dizia ter visões místicas, estigmas nas mãos e experiências de êxtase espiritual. Os fiéis vinham de longe para vê-la. A igreja a tratava como exemplo de pureza e milagre. Mas a verdade era muito diferente. Em 1619, uma investigação da Inquisição revelou algo estarrecedor. Benedetta mantinha um relacionamento íntimo e sexual com outra freira, Bartolomea Crivelli. As visões divinas que ela descrevia eram, na verdade, encenações cuidadosamente planejadas para justificar encontros secretos. Os investigadores encontraram registros de noites em que Benedetta dizia ter sido possuída por um anjo. Durante esses episódios, Bartolomea a ajudava a resistir à tentação. O que acontecia nesses rituais, segundo as próprias confissões, era tudo, menos oração. O escândalo abalou a igreja italiana, mas como tantos outros casos, foi abafado. A versão oficial transformou Benedetta em uma mulher vítima de histeria religiosa. O caso foi arquivado, o convento silenciado e a verdade enterrada. Mas Benedetta não era exceção. Ela era um exemplo de um padrão que se repetia em dezenas de conventos por toda a Europa. Nos arquivos da Inquisição em Veneza, existem registros de um convento onde mais de 20 freiras mantinham relações entre si. Em Florença, documentos descrevem um sistema de sinais secretos, uma vela na janela, um lenço branco no jardim, que as freiras usavam para marcar encontros clandestinos. A repressão sexual imposta pela igreja criou exatamente o oposto do que pregava. Ao tentar eliminar o desejo humano, ele se manifestava de forma ainda mais intensa, escondido, distorcido, perigoso. Essas mulheres eram ensinadas a negar a própria carne, a reprimir cada emoção, a silenciar o corpo. Mas o corpo fala, e quando é proibido de se expressar, ele encontra outras formas. Durante a noite, os corredores do convento se enchiam de passos leves, portas rangendo, sussurros apressados. A culpa e o prazer se misturavam em uma dança silenciosa. E ao amanhecer, tudo voltava ao normal. Rostos serenos, vozes mansas, véus impecáveis. O pecado e a santidade conviviam lado a lado, como dois lados da mesma moeda. E a igreja, mesmo sabendo, preferia olhar para o outro lado. Mas os segredos noturnos não se limitavam a relações entre as próprias freiras. Havia algo muito mais sombrio acontecendo. Agora vamos falar sobre algo que poucos têm coragem de abordar: a presença masculina dentro dos conventos supostamente fechados. Os conventos, em teoria, eram espaços de clausura total. Nenhum homem poderia entrar sem autorização. Na prática, sempre havia exceções, e essas exceções abriram as portas para abusos impensáveis. Padres confessores, capelães, médicos, fornecedores, jardineiros, homens com acesso autorizado aos recintos femininos, e onde há acesso à oportunidade. O caso mais conhecido e documentado ocorreu em Madrid, no ano de 1622, no convento de São Plácido. O escândalo foi tão grande que chegou ao conhecimento direto do rei da Espanha e do próprio Papa. O confessor do convento, padre Francisco Garcia Calderón, mantinha relações sexuais com diversas freiras. Mas o modo como fazia isso era ainda mais perturbador. Ele hipnotizava e manipulava as freiras durante as confissões, convencendo-as de que os atos sexuais eram mandamentos divinos, provas de fé, parte de uma comunhão espiritual. Pense nisso. Mulheres que haviam renunciado ao mundo, que acreditavam estar servindo a Deus, sendo levadas a acreditar que cometer abusos era um ato sagrado. Quando uma das freiras começou a questionar, o padre a acusou de estar sendo possuída pelo demônio. Ela foi trancada, isolada e obrigada a rezar por dias sem comer. O abuso travestido de espiritualidade se tornou rotina. A Inquisição acabou prendendo o padre, mas apenas depois que o escândalo se tornou impossível de esconder. E mesmo assim, o julgamento foi discreto. Ele não foi queimado, não foi excomungado, apenas transferido. Quantos outros casos semelhantes foram abafados antes mesmo de vir à tona? Os arquivos venezianos mostram que, em certos conventos,
Os confessores possuíam chaves de portas internas. Em Portugal, documentos descrevem nobres que pagavam à igreja para ter acesso aos conventos sob o pretexto de caridade. E há registros ainda mais sinistros: túneis subterrâneos, passagens secretas e portas escondidas em capelas, construídas com o propósito de permitir entradas discretas. Essas passagens não eram lenda. Em várias escavações arqueológicas feitas em conventos antigos, arquitetos descobriram corredores escondidos, túneis que levavam diretamente a casas vizinhas ou capelas privadas de nobres. Por que existiriam? A resposta é clara e nojenta. Os conventos se tornaram, em muitos lugares, instrumentos de poder e prazer para homens influentes. Ali, sob o véu da religião, o abuso podia florescer protegido pela autoridade espiritual. Imagine o desespero de uma jovem freira sendo chamada à noite para o confessionário. Acreditando estar indo purgar sua alma, ela era recebida por seu confessor, o homem que dizia ser o intermediário entre ela e Deus. E então ele lhe dizia: Deus ordena que você prove sua fé através da obediência. E o resto não era fé. Era violência disfarçada de salvação. Essas histórias se repetiam em diferentes conventos, em diferentes séculos, em diferentes países. E todas tinham algo em comum: o silêncio. Porque o silêncio era sagrado. E quem falava era punida. Mas nem todos os segredos dos conventos envolviam apenas manipulação espiritual ou desejo reprimido. Alguns envolviam algo ainda mais repulsivo: dinheiro. Sim. Havia conventos que funcionavam como bordéis disfarçados, operando sob a proteção da própria igreja. Isso aconteceu principalmente em Veneza, durante os séculos XVI e XVII. Naquela época, a cidade era famosa não apenas por suas igrejas e canais, mas também pela hipocrisia moral que escondia sob o luxo. Alguns conventos eram conhecidos entre os nobres venezianos como lugares onde visitas especiais podiam ser arranjadas. As jovens freiras, muitas vezes de famílias nobres falidas, eram as mais procuradas. Os homens ricos pagavam doações generosas à igreja e, em troca, tinham acesso a encontros secretos dentro dos conventos. O historiador Guido Ruggiero, ao estudar os arquivos criminais de Veneza, encontrou diversos casos documentados. Em um deles, a madre superiora de um convento atuava essencialmente como cafetina. Ela negociava encontros, recebia pagamentos e repassava parte do dinheiro como doação religiosa. Essas transações eram tão bem organizadas que alguns conventos tinham códigos próprios. Um certo tipo de vela acesa na janela indicava que a visita era bem-vinda. Uma rosa deixada no pátio significava aceito o valor. E tudo acontecia sob o olhar complacente da igreja, desde que as doações continuassem a fluir. Um caso particularmente chocante ocorreu no convento de Sant'Angelo, em Veneza, no ano de 1561. Durante uma investigação da Inquisição, descobriu-se que a madre superiora havia transformado uma ala inteira do convento em quartos privados, onde nobres visitavam freiras à noite. O esquema funcionou por mais de 10 anos antes de ser descoberto. Quando finalmente invadiram o local, encontraram algo ainda mais terrível: bebês. Crianças nascidas dessas relações proibidas, escondidas em porões e sótãos, cuidadas por freiras mais velhas. Algumas foram enviadas a orfanatos. Outras simplesmente desapareceram. O registro de um inquisidor escrito à mão e preservado até hoje descreve: encontramos 3 crianças de poucos meses, uma morta e 2 vivas, ocultas em baús de madeira. As irmãs afirmaram que eram anjos, que haviam nascido para purificar o convento. O documento termina com a nota: a madre superiora foi removida. O convento reaberto sob nova direção. O caso encerrado. Assim a igreja tratava a monstruosidade como um arquivo a ser lacrado, não uma ferida a ser curada. Em várias cidades italianas, francesas e espanholas, relatos semelhantes surgiram e desapareceram rapidamente. Sempre abafados, sempre esquecidos. Mas há uma razão para essas histórias ainda existirem. Porque algumas pessoas, freiras vítimas, denunciantes, arriscaram tudo para contar o que viram. E foi graças a elas que descobrimos o caso mais chocante de todos. O caso que abalou a igreja no século XIX. O escândalo que envolveu assassinato, manipulação e fanatismo dentro de um convento em pleno coração de Roma. O nome dela era Maria Luísa. E o que ela fez vai te deixar sem palavras.
Mas espera, porque o caso mais perturbador ainda está por vir. O escândalo que levou o Vaticano à beira do colapso. O caso da abadesa Maria Luísa. A mulher que usou a fé como máscara para o mal. E o que ela fez dentro dos muros de Sant'Ambrogio foi tão horrível que precisou ser apagado da história por mais de 100 anos. Roma, 1859. O convento de Sant'Ambrogio della Massima era considerado um dos mais respeitados da cidade. Um local sagrado, símbolo de devoção e disciplina. Dentro de seus muros vivia uma mulher venerada como santa, conhecida como Abadesa Maria Luísa. Nobres romanos faziam fila para receber sua bênção. Até membros do Vaticano frequentavam o convento para ouvir suas visões místicas. Mas o que ninguém sabia é que por trás daquele rosto angelical escondia-se uma mente sombria, fria, manipuladora. Irmã Maria Catarina von Hohenzollern-Sigmaringen, uma princesa alemã de linhagem nobre, entrou no convento em 1858. Ela buscava paz espiritual e acreditava estar se unindo a uma comunidade santa. Mas logo percebeu que algo ali estava terrivelmente errado. As primeiras suspeitas surgiram durante as cerimônias de êxtase da abadesa. Maria Luísa dizia ser tocada por Deus, caía em transe, levitava e murmurava palavras incompreensíveis. As freiras assistiam, ajoelhadas, acreditando testemunhar milagres. Mas Maria Catarina começou a notar gestos estranhos, toques excessivos, respirações ofegantes e olhares que nada tinham de sagrado. Esses êxtases eram encenações, e os momentos de cuidado espiritual eram, na verdade, atos de intimidade física disfarçados de rituais religiosos. Dentro do convento, existia um círculo interno de freiras completamente devotadas à abadesa. Chamavam-na de Mãe Divina, beijavam seus pés, obedeciam suas ordens cegamente e a serviam como se fosse uma deusa. Recebiam privilégios, quartos melhores, refeições mais fartas e liberdade de circulação. Maria Luísa cultivava essa devoção como uma rainha controla seu império. Ela sabia o que cada freira queria ouvir, como fazê-las se sentirem especiais e escolhidas. Usava palavras suaves, promessas de salvação e ameaças veladas de condenação eterna. Tudo era manipulação, e tudo era calculado. Mas o véu começou a cair quando Maria Catarina encontrou uma carta. Era uma correspondência escrita pela própria abadesa, endereçada ao padre Peters, confessor do convento. O conteúdo era explícito. Uma carta de amor repleta de referências carnais, não espirituais. Assustada, Maria Catarina começou a investigar. O que ela descobriu foi um labirinto de mentiras, um culto disfarçado de fé, liderado por uma mulher com carisma demoníaco. Maria Luísa não era santa, era uma psicopata. Durante 15 anos ela havia criado dentro do convento um sistema de controle absoluto, misturando sexualidade, religião e medo. Ela mantinha relações com freiras e padres, manipulava suas emoções e os tornava cúmplices de seus crimes. Mas quando uma jovem chamada Agnese, eleta, começou a questionar a autoridade da abadesa, Maria Luísa decidiu que ela precisava ser silenciada. E o método escolhido foi o mais cruel possível. Com a ajuda de suas seguidoras fiéis, começou a envenenar Agnese aos poucos. Pequenas doses de arsênico misturadas à comida e à água. O suficiente para enfraquecê-la sem levantar suspeitas imediatas. Durante semanas Agnese definhou, sentindo o corpo se corroer por dentro. Maria Luísa, fingindo piedade, sentava-se ao lado dela, orava e oferecia mais remédios, doses ainda maiores de veneno. Agnese morreu em agonia. E o convento inteiro acreditou que ela havia sido chamada por Deus. Mas Maria Catarina percebeu tudo e sabia que precisava agir antes de se tornar a próxima vítima. Maria Catarina começou a sentir sintomas estranhos. Tonturas, náuseas, fraqueza. Sabia que estava sendo envenenada. A abadesa havia percebido que ela sabia demais. Mas Maria Catarina tinha uma vantagem. Era princesa. Pertencia à poderosa casa de Hohenzollern e tinha aliados fora do convento. Em segredo, ela escreveu uma carta detalhando tudo o que estava acontecendo e a fez chegar a seu primo na Alemanha. A carta foi enviada diretamente ao Vaticano, e o escândalo foi grande demais para ser ignorado. A Santa Inquisição abriu um inquérito. Um time de padres inquisidores foi enviado ao convento de Sant'Ambrogio, e o que eles encontraram lá ultrapassava qualquer imaginação. Foram confiscadas cartas, objetos pessoais, registros médicos e diários. O testemunho das freiras revelou um sistema de abuso espiritual, sexual e psicológico que durava mais de 15 anos.
Maria Luísa havia entrado no convento aos 14 anos. Desde cedo mostrava talento para manipulação. Aos 22 já havia seduzido a abadesa anterior, tornando-se sua protegida. Quando essa abadesa morreu, em circunstâncias misteriosas, Maria Luísa assumiu o cargo. Dentro dos muros ela construiu um verdadeiro império. Usava o medo do inferno para controlar as freiras. Prometia visões de Cristo àquelas que a obedecessem. E punia com crueldade quem ousasse questionar. Durante a investigação, os inquisidores descobriram um quarto secreto, escondido atrás da biblioteca. Lá dentro, encontraram objetos pessoais, presentes, cartas de amor e, o mais perturbador, um diário escrito pela própria Maria Luísa. Nas páginas amareladas, ela descrevia seus métodos de manipulação com uma frieza assustadora. Como escolhia suas vítimas, como quebrava suas resistências, como as transformava em devotas incondicionais. Ela escrevia com orgulho, como se fosse uma cientista observando um experimento humano. Um dos trechos dizia: "A fé é o véu mais útil. Por trás dela tudo é permitido." As autoridades ficaram horrorizadas, mas o horror aumentou quando o corpo de Agnese foi exumado. Os exames revelaram altas doses de arsênico, confirmando o assassinato. A investigação também descobriu que Maria Luísa havia comprado o veneno através de um farmacêutico corrupto, usando dinheiro do convento. E mais, ela havia falsificado cartas de autorização do Vaticano para obter substâncias médicas. O caso chocou Roma, mas o mais assustador ainda estava por vir. A Inquisição logo percebeu que Maria Luísa não agia sozinha. Ela tinha cúmplices, dentro e fora do convento. O primeiro era o padre Peters, o confessor do convento. Os investigadores encontraram dezenas de cartas entre ele e a abadesa, cheias de declarações de amor. Foi ele quem sugeriu usar veneno contra Agnese. Foi ele quem aconselhou Maria Luísa sobre como enganar a Inquisição. E foi ele quem, durante anos, encaminhou jovens freiras vulneráveis para a abadesa, dizendo que precisavam da luz divina dela. Padre Peters usava a confissão, o espaço mais sagrado da fé, como arma. Transformou a confiança das freiras em armadilha. E quando elas resistiam, ameaçava-as com o inferno. Mas ele não era o único cúmplice. Havia também o médico do convento, Dr. Marcelo, que emitia diagnósticos falsos, chamava sintomas de envenenamento de histeria mística, declarava mortes como êxtases espirituais e recebia pagamentos generosos para manter o silêncio. Entre as freiras, 3 nomes se destacavam: Irmã Giuseppa, Irmã Francesca e Irmã Caterina, o trio mais próximo da abadesa. Elas formavam o chamado Círculo Divino. Eram suas executoras, suas espiãs, suas cúmplices em todos os sentidos. Foram elas que prepararam o veneno, vigiaram Agnese e ameaçaram Maria Catarina. A investigação revelou que esse grupo mantinha rituais secretos, onde Maria Luísa dizia incorporar o Espírito Santo. Durante esses rituais, ela tocava as freiras, beijava-as, dizia que estavam unidas a Deus e as convencia de que o prazer era divino. Essas mulheres haviam sido tão completamente dominadas que perderam a capacidade de distinguir fé de manipulação. Quando os inquisidores confrontaram as freiras, muitas choraram. Algumas ainda defendiam Maria Luísa. Outras, tomadas pelo medo, confessaram tudo. Uma delas disse: "Ela era Deus para nós. Quando olhávamos em seus olhos, não víamos uma mulher. Víamos o poder divino. Obedecer era a única forma de sobreviver." A investigação também encontrou evidências de outras mortes suspeitas. 3 freiras haviam desaparecido nos anos anteriores. Uma foi declarada louca e enviada para um asilo. Outra morreu subitamente, sem explicação. A terceira simplesmente desapareceu e nunca mais foi vista. Os investigadores tinham em mãos um caso que não era apenas um escândalo isolado, mas uma rede sistemática de abuso e corrupção. Um microcosmo de poder distorcido, onde religião, desejo e medo se misturavam em uma combinação explosiva. E o mais alarmante, o Vaticano sabia. Documentos internos mostravam que autoridades eclesiásticas haviam recebido denúncias anteriores sobre Maria Luísa, mas as ignoraram para evitar escândalo. A verdade é que o Vaticano preferiu o silêncio à justiça. Mas mesmo com todas as provas, o desfecho do caso de Sant'Ambrogio foi tão revoltante quanto sua história, porque o que veio depois não foi justiça, foi encobrimento. E o Vaticano fez de tudo para apagar o nome de Maria Luísa da história. Suicídio era pecado mortal. Nenhum funeral, nenhuma oração, nenhuma memória oficial de que ela existiu.
Apenas o diário escondido, encontrado séculos depois por restauradores trabalhando nas paredes do convento. Quantas Marias existiram? Quantas mulheres sofreram em silêncio? Quantas morreram sem que ninguém soubesse ou se importasse? A resposta é: nunca saberemos, porque a história delas foi apagada. Deixa eu te contar sobre outro aspecto raramente discutido. As crianças, quando freiras engravidavam, seja por relacionamentos consensuais ou, mais frequentemente, por estupro, o que acontecia com os bebês? Em alguns casos, os bebês eram secretamente adotados por famílias locais. A igreja arranjava isso discretamente, às vezes pagando as famílias para garantir seu silêncio. Em outros casos, as crianças eram enviadas para orfanatos distantes, sem qualquer registro de quem eram suas mães. Essas crianças cresciam sem identidade, sem história, sem saber que suas mães eram freiras presas em conventos. E em casos mais sombrios, os bebês simplesmente desapareciam. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, quando conventos em várias partes da Europa foram danificados por bombardeios, trabalhadores de reconstrução fizeram descobertas perturbadoras. Em um convento na França, encontraram esqueletos de mais de 20 bebês enterrados no jardim. Em um convento na Áustria, descobriram uma cisterna lacrada, contendo restos de múltiplas crianças. A igreja tentou explicar essas descobertas como sendo de tempos medievais, de epidemias antigas, de cemitérios esquecidos, mas análises forenses sugeriram que alguns dos restos eram muito mais recentes do que a igreja admitia. Em 2017, escavações em um convento abandonado na Irlanda, o Bon Secours Mother and Baby Home, descobriram restos de cerca de 800 bebês e crianças pequenas, enterrados em uma fossa séptica desativada. As crianças haviam morrido entre 1925 e 1961. A igreja inicialmente negou qualquer irregularidade, alegando que as crianças morreram de causas naturais durante aqueles anos. Mas investigações revelaram taxas de mortalidade escandalosamente altas, muito mais altas que a média nacional, sugerindo negligência grave ou pior. Mães solteiras eram enviadas para esse convento para dar à luz em segredo. Seus bebês eram tirados delas e dados para adoção, ou então, morriam em condições misteriosas, com frequência alarmante. E as mães? Muitas eram forçadas a trabalhar no convento por anos como penitência por seu pecado de terem engravidado fora do casamento. Eram essencialmente escravas, trabalhando em lavanderias do convento sem pagamento, isoladas do mundo exterior. Este sistema de Magdalene Laundries, lavanderias gerenciadas por conventos, onde mulheres caídas eram forçadas a trabalhar, operou na Irlanda até 1996. Sim, você leu certo. 1996. Não estamos falando de história medieval. Estamos falando de algo que aconteceu há menos de 30 anos. E o mais perturbador, a igreja sabia. Durante todo esse tempo, a hierarquia católica sabia o que estava acontecendo e escolheu proteger a instituição em vez de proteger as vítimas. Sempre foi assim. Sempre. Vamos falar sobre como a igreja lidou com esses escândalos quando eles vieram à tona. Porque esse padrão de resposta é extremamente revelador. Passo 1. Negação total. Isso nunca aconteceu. São mentiras de inimigos da igreja. Passo 2. Quando a evidência se torna inegável, minimização. Foi um caso isolado. Uma pessoa ruim. Não representa a instituição. Passo 3. Culpar as vítimas. Elas eram sedutoras. Elas consentiram. Elas provocaram. Passo 4. Proteger os perpetradores. Transferi-los para outras localidades. Dar-lhes novas posições. Nunca entregá-los à justiça secular. Passo 5. Silenciar as vítimas. Pressão psicológica. Ameaças espirituais. Acordos financeiros com cláusulas de confidencialidade. Passo 6. Lacrar os arquivos. Classificar documentos como secretos. Restringir acesso de historiadores. Passo 7. Esperar. Deixar décadas passarem. Deixar testemunhas morrerem. Deixar a história ser esquecida. Este foi exatamente o padrão seguido no caso de Sant'Ambrogio. E foi o mesmo padrão seguido em centenas, se não milhares de outros casos. Quando o escândalo das Magdalene Laundries finalmente explodiu na Irlanda na década de 1990, a igreja seguiu o mesmo manual. Primeiro negou, depois minimizou, depois culpou as mulheres por serem problemáticas e imorais. Apenas depois de enorme pressão pública e investigações governamentais forçadas, a igreja admitiu qualquer erro. E mesmo assim de forma muito limitada. Até hoje a Igreja Católica não
Liberou todos os arquivos relacionados aos conventos e instituições que operava. Documentos permanecem lacrados. Acesso é restrito. Pesquisadores enfrentam obstáculos burocráticos intermináveis. Por quê? O que mais está escondido nesses arquivos? Em 2019, o Papa Francisco finalmente abriu uma pequena porção dos arquivos secretos do Vaticano para pesquisadores. O que foi descoberto foi perturbador. Evidências de que a Igreja tinha conhecimento detalhado de abusos em conventos e instituições ao redor do mundo e consistentemente escolheu proteger padres e freiras abusadores em vez de vítimas. Cartas de bispos relatando casos de abuso. Respostas do Vaticano instruindo-os a resolver o assunto internamente. Ordens explícitas para não envolver autoridades civis. Preocupações constantes sobre escândalo e reputação da Igreja, nunca sobre a segurança ou bem-estar das vítimas. É um padrão que durou séculos. Um padrão que, em muitos aspectos, continua até hoje. Estamos chegando à conclusão desta investigação histórica, devastadora. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto que tem coragem de enfrentar verdades desconfortáveis. Por favor, deixe seu like agora, compartilhe e nos comentários escreva. Nunca esquecer. As vítimas merecem ser lembradas. A verdade merece ser conhecida. Mas nem tudo na história dos conventos é sombrio. Houve mulheres extraordinárias que tentaram reformar o sistema de dentro. E suas histórias também merecem ser contadas. Teresa de Ávila, no século XVI e na Espanha, foi uma dessas mulheres. Ela entrou em um convento carmelita e ficou horrorizada com o que encontrou. Disciplina frouxa, visitas masculinas constantes, comportamento inadequado, freiras que estavam ali apenas porque suas famílias as mandaram. Teresa passou décadas trabalhando para reformar os conventos carmelitas, estabelecendo regras estritas de clausura genuína, enfatizando devoção espiritual real em vez de aparências e dando às freiras verdadeira autonomia dentro de seus conventos. Ela enfrentou oposição massiva, padres que não gostavam de perder controle sobre as freiras, bispos que a viam como problemática e insubordinada, outras freiras que preferiam o sistema corrupto mais confortável como estava. Teresa foi investigada pela Inquisição múltiplas vezes. Seus escritos foram censurados. Ela foi proibida de fundar novos conventos. Mas ela persistiu e eventualmente conseguiu estabelecer 17 conventos reformados. Depois de sua morte, a Igreja a canonizou. Mas o interessante é que, ao fazer isso, a Igreja cuidadosamente editou e sanitizou sua história. Removeram as partes onde ela criticava duramente padres corruptos. Minimizaram suas denúncias sobre abusos em conventos. Transformaram-na em uma figura palatável, uma santa obediente, quando na realidade ela foi uma rebelde feroz contra um sistema profundamente corrupto. Outra reformadora foi Maria Ward, uma inglesa do século XVII que tentou criar uma nova ordem religiosa, onde freiras teriam educação avançada, autonomia organizacional e liberdade para trabalhar ativamente no mundo em vez de ficarem trancadas em clausura. Sua visão era radical. Freiras como agentes ativos de mudança social, educadas, empoderadas, independentes. A Igreja a denunciou como herege. Seus conventos foram fechados. Ela foi presa pela Inquisição. Passou meses em uma cela, doente, sozinha, tratada como criminosa, por ousar imaginar que mulheres religiosas poderiam ter alguma autonomia. Apenas séculos depois a Igreja reconheceu seu trabalho. Mas durante sua vida, ela foi perseguida e silenciada por desafiar o sistema. Essas mulheres tentaram reformar por dentro, tentaram fazer o sistema funcionar melhor, proteger as mulheres vulneráveis, criar espaços genuinamente espirituais em vez de prisões disfarçadas. E foram sistematicamente impedidas, silenciadas, punidas, porque o sistema não queria reforma. O sistema queria controle. Tem outro aspecto crucial que precisamos abordar: os conventos como ferramentas de controle social. Durante séculos, os conventos serviram como lugares convenientes onde a sociedade podia descartar mulheres problemáticas, mulheres que liam demais, mulheres que questionavam demais, mulheres que não queriam se casar, mulheres que eram diferentes. Se uma mulher na sociedade medieval ou da Idade Moderna demonstrasse muita independência, muita inteligência, muito desejo de autonomia, ela era frequentemente enviada para um convento. Não por devoção religiosa, mas como punição, como forma de controle. O convento era o lugar onde mulheres inconvenientes podiam ser trancadas e esquecidas.
Existem registros fascinantes de mulheres intelectuais, artistas, escritoras, pensadoras que foram forçadas a entrar em conventos, simplesmente porque suas famílias não sabiam o que fazer com elas. Mulheres que poderiam ter contribuído significativamente para a sociedade, mas foram trancadas atrás de muros porque não se encaixavam nas expectativas de gênero da época. Sor Juana Inés de la Cruz, no México do século XVII, é um exemplo perfeito. Uma gênio intelectual, poeta brilhante, pensadora sofisticada. Ela entrou em um convento não por vocação religiosa, mas porque era a única maneira que uma mulher de sua época poderia ter acesso a livros e educação. Dentro do convento, ela criou uma das maiores obras literárias da América Latina colonial, mas eventualmente a igreja ordenou que ela parasse de escrever, vendesse sua biblioteca e se dedicasse apenas a deveres conventuais apropriados. Ela obedeceu e morreu poucos anos depois em silêncio. Seu gênio desperdiçado. Quantas Sor Juanas existiram? Quantas mentes brilhantes foram trancadas em conventos e perdidas para a história? O historiador francês Jean-Pierre Gouton estimou que, no auge do sistema conventual na Europa católica, séculos 17 e 18, aproximadamente 5-10% de todas as mulheres de famílias nobres e da classe média alta eram forçadas a entrar em conventos. Isso significa dezenas de milhares de mulheres, geração após geração, aprisionadas contra sua vontade. Não é história medieval distante. Este sistema continuou funcionando até o século XX em alguns lugares. Agora você pode estar pensando, mas isso é história antiga, certo? Os conventos hoje são diferentes. Sim e não. Os abusos físicos extremos, os envenenamentos, os assassinatos, esses tipos de horrores são raros hoje, pelo menos no mundo desenvolvido. Regulamentações modernas, maior fiscalização e a capacidade das mulheres de saírem mais facilmente mudaram a dinâmica significativamente, mas alguns problemas fundamentais persistem. Ainda existem mulheres em conventos, especialmente em países em desenvolvimento, que estão ali por pressão familiar, não por vocação genuína. Ainda existem casos de abuso psicológico e manipulação. Ainda existem relatos de padres confessores abusando de sua posição de autoridade. Em 2019, o Papa Francisco admitiu publicamente, pela primeira vez, que freiras estavam sendo sexualmente abusadas por padres e bispos. Ele chamou isso de problema conhecido, mas disse que a igreja estava trabalhando para lidar com isso. Problema conhecido. Deixa isso penetrar. A igreja sabia que padres estavam abusando de freiras. E mesmo assim, demorou até 2019 para admitir publicamente. Quantos casos foram encobertos? Quantas freiras sofreram em silêncio? Em fevereiro de 2019, a revista Women Church World, publicação do Vaticano, fez uma denúncia bombástica. Freiras estavam sendo tratadas como empregadas domésticas, não remuneradas por padres e bispos, trabalhando longas horas cozinhando, limpando, lavando roupas, sem compensação adequada ou reconhecimento. E em alguns casos, essas freiras eram sexualmente exploradas pelos mesmos homens para quem trabalhavam. Quando engravidavam, eram forçadas a fazer abortos ou eram expulsas de suas ordens, enquanto os padres responsáveis não enfrentavam nenhuma consequência. Este é o século XXI, não a Idade Média. Em 2021, uma investigação na África revelou múltiplos casos de freiras sendo abusadas por padres que sabiam ser HIV positivos. As freiras eram vistas como sexualmente seguras em comparação com prostitutas ou outras mulheres, então padres as exploravam. Quando essas freiras ficaram doentes, foram discretamente removidas de suas posições e enviadas para morrer em isolamento, sem tratamento adequado, sem suporte e abandonadas. A igreja sabia. Relatórios internos circularam por anos, mas nada foi feito publicamente até que jornalistas investigativos expuseram o escândalo. Então sim, os conventos mudaram, mas os problemas fundamentais, estruturas de poder patriarcais, falta de accountability, priorização da reputação institucional, sobre o bem-estar das vítimas, esses problemas persistem. Capítulo 15. Por que isso importa hoje? Você pode estar se perguntando, por que estamos gastando tanto tempo explorando essas histórias sombrias? Por que remexer no passado? Porque a história não é apenas sobre o passado. É sobre entender padrões. É sobre reconhecer como sistemas de poder podem corromper
É sobre aprender lições para que não repitamos os mesmos erros. As histórias que você ouviu hoje não são apenas sobre conventos católicos. São sobre o que acontece quando qualquer instituição opera sem transparência, coloca pessoas vulneráveis sob controle absoluto de autoridades, pune vítimas que tentam denunciar abusos, prioriza sua reputação sobre a segurança de indivíduos, resiste à fiscalização externa, cria culturas de silêncio e medo. Esses padrões existem hoje em muitas instituições, certas escolas religiosas, certos orfanatos, certos lares de idosos, certas instituições psiquiátricas, certos campos de reabilitação. Sempre que você tranca pessoas vulneráveis longe da sociedade, com supervisão inadequada, sob controle de autoridades que não prestam contas a ninguém, você cria condições para abuso. É inevitável. A história prova isso repetidamente. Então onde isso nos deixa? Você passou mais de 2 horas e meia comigo, explorando os cantos mais escuros da história dos conventos católicos. Você ouviu histórias perturbadoras. Você confrontou verdades desconfortáveis. Você viu a humanidade em seu pior momento. Mas você também viu coragem. A verdade é desconfortável. A verdade dói. A verdade nos força a abandonar narrativas reconfortantes e enfrentar realidades complexas. Mas a verdade também liberta. Os conventos de hoje são melhores que os do passado, porque a luz foi forçada a entrar, porque vítimas falaram, porque jornalistas investigaram, porque historiadores documentaram, porque a sociedade exigiu mudanças. Mas o trabalho não está completo. Então compartilhe deste vídeo. Espalhe essas histórias. Mantenha essas memórias vivas. Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative as notificações. Nos comentários conte-me. Você conhecia essas histórias? O que mais te impactou? Que outros tópicos históricos controversos você quer que investiguemos? Deixa eu terminar com uma reflexão final. Em algum lugar em Roma, nos arquivos do Vaticano, existe um dossiê completo sobre o caso de Sant'Ambrogio. Milhares de páginas, depoimentos detalhados, cartas incriminadoras, evidências de tudo que Maria Luísa fez. Esse dossiê permanece lacrado. Acesso extremamente restrito. A igreja argumenta que é para proteger a privacidade das vítimas. Mas as vítimas estão mortas há mais de 150 anos. O que realmente está sendo protegido? Privacidade ou reputação institucional? Em algum lugar na Irlanda existem registros completos das Magdalene Laundries, listas de todas as mulheres que passaram por lá. Registros de todos os bebês que nasceram e foram tirados de suas mães. Documentos detalhando exatamente o que aconteceu. Grande parte desses registros nunca foi totalmente disponibilizada ao público. A igreja argumenta questões legais complicadas, privacidade, sensibilidade. A única maneira de quebrar o ciclo é insistir na verdade. Toda ela, sem edições, sem sanitização, sem proteção de reputações institucionais à custa de justiça para vítimas. As mulheres que sofreram, nos conventos durante séculos, não podem mais falar por si mesmas. Então nós falamos por elas. Nós contamos suas histórias. Nós nos recusamos a deixá-las serem esquecidas. Nós insistimos que a verdade seja conhecida, porque elas merecem, e porque a próxima geração merece crescer em um mundo onde instituições são mantidas accountable, onde vítimas são acreditadas, onde a verdade importa mais que a reputação. Esse é o mundo que construímos, uma história verdadeira de cada vez. Obrigado por ter ficado até o final. Obrigado por ter a coragem de enfrentar essas verdades desconfortáveis. Obrigado por manter essas memórias vivas. Até a próxima investigação. A verdade sempre vence. Sempre. Em memória de todas as mulheres, cujas histórias foram apagadas, cujos nomes foram esquecidos, cujo sofrimento foi negado. Vocês não foram esquecidas. Nunca serão.